Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. A sua luz vai brilhar, sim, vai brilhar. Não como luz escondida, mas como lâmpada acesa no alto, bem alto, vai brilhar. Sim, vai brilhar. Conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a luz do mundo. Ele é lâmpada para os meus pés, e através dele que eu também serei luz. E assim sempre vou brilhar. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Aleluia, glória a Deus, louvado e engrandecido é o santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Quero a partir de agora, a partir deste momento, cumprimentar aí todos os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor nessa noite abençoada de terça-feira, dia 30/7/2024, às 19 horas e 3 minutos, irmãos. Nós estamos aqui para iniciar mais um estudo bíblico da palavra. Aqui quem fala, pastor William, do Ministério Segundo o Coração de Deus. E mais uma vez estamos aqui para louvar, para engrandecer, para exaltar o nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deus é fiel e maravilhoso nas nossas vidas, irmãos. Mais uma vez estamos aqui para mais um estudo bíblico da palavra. E antes de darmos início aqui mais essa lição abençoada, vamos fazer uma oração para Deus estar abençoando a minha e a sua vida nessa noite. Amém? Convido os irmãos para todos nós fecharmos nossos olhos e orarmos ao Senhor nessa noite abençoada. Senhor Deus, Pai amado e querido, mais uma vez aqui estamos, Senhor, para mais um estudo bíblico da Tua Palavra. Pai, estamos aqui mais uma vez para cumprir essa missão a qual o Senhor colocou nos nossos corações, Senhor. E nós sabemos, Senhor, que tudo que nós fizermos, nós temos que fazer de todo o coração para o Senhor, e que o Senhor é que vai estar nos abençoando cada vez mais, Senhor. Meu Deus, cada vida que estiver aí entrando na live, cada vida que for acompanhar esse estudo bíblico, os irmãos do Ministério Segundo o Coração de Deus, que o Senhor venha abençoando cada um e abrindo os olhos do entendimento de cada um nessa noite, Pai. Nos ajude, porque sem Ti nós não podemos fazer nada, Senhor. Nos abençoe, nos guarde e repreenda todo impedimento no mundo espiritual, Pai. Colocamos esse estudo nas Suas mãos e Te agradecemos, Senhor, que seja para a Tua glória. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus de glória e Deus de poder. Já quero aqui mandar um alô para minha família, que já está aí também, minha esposa, meu filho. Mandar um alô para nossa levita Júlia, que já está aí também. E nosso irmão Hélio Lopes, né? Está por aí também,
Deus abençoe a vida dos irmãos que forem entrando aí, em nome de Jesus Cristo, e Deus abençoe todos ali do ministério também, segundo o coração de Deus. Glória a Deus, irmãos. Então vamos começar mais esse estudo abençoado? Essa lição desse trimestre está sendo uma bênção, né? E eu creio que Deus vai continuar abençoando a nossa vida nessa noite de hoje, irmãos. Não perca, porque Deus, Ele quer falar grandemente aos nossos corações. Glória a Deus. Já vou colocar aí na sua tela o textuário. Primeiro vamos apresentar a lição, né? Já vou colocar aí na sua tela a lição de hoje. Está aí. Nós estamos estudando o terceiro trimestre de 2024 e tem como título O Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. E nós vamos estudar a lição número 5. Lição número 5 tem como título O casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família. Glória a Deus! Deus é fiel e maravilhoso nas nossas vidas. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, irmãos. Vamos para o textuário. O textuário da lição diz: Agora, pois, minha filha, não temas. Tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Esse é o textuário. E nós já vamos para a verdade prática. Verdade prática diz: uma mulher virtuosa tem um valor incalculável por seu caráter e sua disposição de servir a Deus e à família. Glória a Deus. Então vamos para a leitura bíblica. A leitura bíblica está em Ruth, capítulo 3, versículo 8 ao 10 e capítulo 4, versículo 11. É a leitura bíblica que você vai estar aí lendo na sua casa, amém? Sempre nós colocamos ali no grupo, né? E os irmãos que acompanham o estudo bíblico, sempre fica atento aí à leitura bíblica, porque é muito importante, né? A leitura bíblica. E como eu já falei aqui nas lições anteriores, nós estamos lendo o livro de Ruth, mas na lição número 5, na lição número 6, irmãos, nós já vamos começar a estudar sobre o livro de Esther. Glória a Deus! Lição número 6, já vamos começar a estudar sobre o livro de Esther. Então, depois desse estudo de hoje, você já pode começar a ler o livro de Esther. É um livro pequeno também, né? Então vai dar para a gente estar lendo aí nas próximas lições e aprendendo muito sobre a vida de Esther também. Vamos aqui para a apresentação da lição. A apresentação da lição. Temos aqui 3 objetivos nessa noite de hoje: explicar o compromisso de Boaz com Ruth, esclarecer o casamento de Boaz com Ruth e relacionar a remissão da linhagem de Davi com a história de Ruth. Esses são os objetivos da lição de hoje, amém? E aqui nós já vamos para a introdução. A introdução diz: o livro de Ruth começa com fome e mortes, mas termina com 2 grandes celebrações: o casamento de Boaz e Ruth e o nascimento de Obed, o avô de Davi. Nosso Deus é poderoso para reverter tragédias em bênçãos. Além de um redentor humano, a história nos apresenta parte da genealogia de Jesus Cristo, nosso redentor divino humano. Aqui na introdução nós queremos destacar 2 coisas que essa introdução nos ensina. Que o nosso Deus, ele é poderoso para reverter tragédias em bênçãos. Veja que a história ali de Noemi, a história de Ruth, essa história começou com fome, começou com mortes, começou com tribulações, com provações, né? Mas essa história terminou com o quê? Com celebrações, com alegria. A Bíblia fala: a glória da segunda casa será maior do que a primeira, irmãos. Deus é o Deus que pode transformar maldição em bênção nas nossas vidas. Sem Deus, todos nós estamos debaixo de maldição. Mas quando nós recebemos Jesus como nosso único, suficiente e verdadeiro Salvador, nossa vida começa a ser abençoada. E a questão não é só estar em Jesus. A questão não é só receber Jesus, mas a questão é permanecer em Jesus. A questão não é só receber a bênção. O maior desafio é permanecer na bênção.
Receber a bênção, irmãos, não é tão difícil. O mais difícil é permanecer na bênção. Esse é o nosso desafio. Glória a Deus. Quem perdeu as lições passadas, nós estamos estudando desde a primeira lição, desde a segunda lição, na verdade, o livro de Ruth, né? A primeira lição foi ali uma introdução. E da segunda lição em diante, nós começamos a estudar o livro de Ruth. Amém? Então, quem perdeu, pode estar aí voltando a alguns estudos aí no Facebook e também no YouTube, voltando aí a algumas lições. Aqui também eu destaquei o seguinte, que o nosso Jesus, ele é o nosso Redentor divino e humano. Nós sabemos que Jesus, ele é Deus, mas ele veio para essa terra também como homem, né? Veio para essa terra como homem, mesmo sendo divino, mesmo sendo Deus, ele não teve como usurpação ser igual a Deus, ele assumiu a forma de homem. Ele venceu o pecado na carne, irmãos. Então, nosso Redentor, ele também venceu tudo que ele tinha que vencer por mim e por você como homem. Isso, por que eu estou destacando isso? Para a gente perceber, para a gente notar, para a gente ter uma noção que não foi fácil. Não foi fácil para Jesus, irmãos, ter que vencer todos os desafios, todas as provações. Ele sofreu muito. E ele sofreu por mim e por você. Glória a Deus. Nossa irmã Maria Alice está aí também. Deus abençoe a Maria Alice e toda a família, né? Que os irmãos permaneçam até o fim, irmãos. Só somos abençoados quando nós permanecemos até o fim. Quando nós aproveitamos todas as oportunidades que Deus nos dá. E esse estudo bíblico é uma oportunidade que Deus nos dá para sermos abençoados e para crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Nossa irmã Nilde Vila Nova já está aí também, né? Deus abençoe a nossa irmã Nilde também, em nome de Jesus Cristo. Então já podemos avançar? Vamos aqui para o tópico 1. Tópico 1, hoje Deus tem lições abençoadas, irmãos. Estava estudando a revista ali e eu agradeço muito a Deus, né? Por essa oportunidade de estar estudando a revista do Senhor. Porque quando eu estou estudando essa revista das lições bíblicas, eu também estou me alimentando dessas lições. E é muito bom. Nossa irmã Irenilde já está aí também. Deus abençoe a irmã Irenilde e toda a família, em nome de Jesus Cristo. Então vamos lá para o tópico 1. Tópico 1 diz: o compromisso de Boaz com Ruth. Hoje nós vamos falar de uma coisa muito importante nas nossas vidas, que é o casamento. Vamos usar como exemplo aqui o casamento de Boaz e Ruth. A história de Ruth já começou a ser mudada. Na lição passada nós vimos que a história dela já tinha começado a mudar ali. E agora, irmãos, ela vai receber a bênção que ela tanto lutou por ela. Olha só, o compromisso de Boaz com Ruth. Subtópico 1, no lugar da bênção. A colheita da cevada e do trigo havia terminado, e Ruth permanecia servindo a Noemi e lhe obedecendo em tudo. Uma coisa importante aqui de se destacar. Ruth continuava obedecendo Noemi em tudo. Então Ruth era uma mulher virtuosa por isso, né? Porque ela era humilde, ela era obediente, ela era submissa às pessoas que Deus colocava na vida dela. Deus colocou Noemi na vida de Ruth. Ruth sempre serviu, Ruth sempre obedeceu, Ruth sempre foi submissa a Noemi, ouvindo todos os seus conselhos, e isso é o segredo para nós sermos abençoados também. Sermos pessoas humildes, pessoas obedientes, pessoas que vão ali, irmãos, dar valor em outras pessoas que Deus coloca nas nossas vidas também. Esse é um dos segredos também para nós termos uma vida abençoada. Aqui continua dizendo, seu lema era, tudo quanto me disseres farei. Tá vendo como Ruth era obediente? Esse é o segredo de permanecer na bênção, né? Permanecer em obediência. Então Ruth disse isso, ó. Olha o lema de Ruth. Tudo o que me disseres, farei. Eu entendo, irmãos, que Ruth nem sempre concordava com tudo. Eu entendo que nem sempre Ruth achava que ia dar certo. Mas eu entendo que Ruth sempre obedecia. Na nossa vida também pode ser assim, né? Nem sempre nós vamos concordar com tudo. Nem sempre nós vamos achar ali que é a melhor escolha, a melhor decisão. Mas o que nós temos que fazer é permanecer obedecendo e confiando em Deus em tudo. Olha só, e aqui continua. Ruth teve oportunidades fora de casa, mas não se aventurou por parte alguma, como se fosse autônoma e independente.
não buscou falsas liberdades, como as que são pregadas hoje pela ideologia feminista. A bênção de Ruth estava chegando e ela permanecia no lugar certo. Memorize isso aí. Ela permanecia no lugar certo. Então vemos aqui, irmãos, que nesse tópico, a lição vai dizer que Ruth não buscava as falsas liberdades. Tem liberdades que são falsas. Tem coisas que nós podemos escolher nas nossas vidas que até dá uma falsa sensação de liberdade. Mas na verdade são coisas que nos aprisionam. A Bíblia fala: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então, antes da gente dizer, a vida é minha, eu sou livre, eu faço o que eu quiser, nós temos que dizer, irmãos, eu não vou fazer o que eu quiser, eu vou fazer aquilo que Deus me ensina que eu tenho que fazer. Porque se a gente for olhar, irmãos, no profundo mesmo do ensinamento bíblico, liberdade não é fazer o que quiser. Liberdade, irmãos, é muitas vezes abrir mão daquilo que nós queremos fazer. Liberdade não é fazer o que quiser. Liberdade é muitas vezes a gente ter o poder de dizer não. Porque liberdade é poder de escolha. Uma pessoa que é escrava do vício, que é escravo do pecado, não tem escolha. A pessoa acaba ali, irmãos, tendo que alimentar aquele vício a cada dia. A pessoa acaba ali escravizada pelo pecado. Então como que uma pessoa dessa é livre? Livre é ter o poder de dizer não. E esse poder não vem de nós, esse poder vem do Espírito Santo. Amém? Tá vendo que às vezes a nossa mente não consegue entender direito os mistérios de Deus? Nós temos na nossa mente, a liberdade é fazer o que quiser. Não, liberdade é muitas vezes não fazer aquilo que nós queremos, é ter poder para isso. Glória a Deus. Nossa irmã Ingrid Dória Fontinelli está aí também, né? Deus abençoe a irmã Ingrid. Chama o irmão Jacó também para assistir o estudo, irmãos, que é uma bênção do Senhor para as nossas vidas. E a Isabelle também. Glória a Deus. Então vamos lá, irmãos, olha só. Olha uma coisa interessante aqui, nesse tópico 1. Falou aqui de ideologia feminista. E aí, irmãos, nós não vamos aprofundar muito, né, sobre essa questão da ideologia feminista, mas eu dou um conselho para toda igreja, dou um conselho para todos os irmãos. Procure se informar sobre o que é o feminismo, ideologia feminista, porque isso é um perigo para as famílias. Isso é um perigo para os casamentos, isso é um perigo para a família. Nossa diaconisa Daniele, né, está aí também. Boa noite, diaconisa, e toda a família também, em nome de Jesus Cristo. Então procure, irmão, se aprofundar sobre o que é o feminismo, porque o feminismo tem destruído muitos casamentos, o feminismo tem destruído muitas relações, o feminismo tem destruído famílias. Nosso irmão Vitor Oliveira está aí também. Deus abençoe, irmão Vitor. Deus é fiel. Então olha só, irmãos. Samuel, né, irmão Jonathan, Deus abençoe toda a família. O feminismo, só dando uma pincelada aqui rapidamente, o feminismo é uma ideologia satânica. É uma ideologia mundana, humanista e satânica. O feminismo, ele prega algo contrário aos valores cristãos. O feminismo... Só um momento aqui que caiu a internet aqui. Meu Deus do céu, Jesus amado. Glória a Deus, glória a Deus. Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Glória a Deus, glória a Deus. Amém, irmãos? Estamos de volta aqui. A internet novamente deu uma caída, né, irmãos? Vamos orar, porque toda vez que é estudo bíblico, aí começa, né? Começa a luta, começa a guerra. Toda vez que é o estudo bíblico. E os irmãos que estão aí ainda, não é sua internet não, viu, irmãos? É aqui, que às vezes tá dando uns picos, né, de internet aqui. Tá caindo aqui. Mas vamos orar porque é luta. Estudo bíblico é batalha espiritual também. Mas não saiam, irmãos. Não saiam daí, não desista, porque em nome de Jesus Cristo, Deus vai repreender todo mal. Então, irmãos, como nós estávamos falando aqui do feminismo, o feminismo ele prega uma rivalidade entre o homem e a mulher. O feminismo prega que a mulher não depende do homem, que a mulher é independente, e nós sabemos que isso não é um princípio de Deus, né? Nós sabemos que Deus ele criou ali o homem, e quando Deus viu que não era bom que o homem estivesse só, ele criou ali uma ajudadora,
uma ajudadora que fosse idônea. Nós podemos dizer que Adão, já reparou isso na Bíblia? Adão ele foi dormir solteiro e acordou casado. Porque Deus fez cair um sono ali sobre Adão, e quando caiu um sono sobre Adão, aí Deus criou ali a mulher, né? Do lado de Adão, da costela de Adão. Então veja, Adão dormiu solteiro e acordou casado. E acordou com uma bênção do lado dele. Então olha só, irmãos, o feminismo ele prega isso, a rivalidade entre o homem e a mulher. O feminismo ele prega também inversão de papéis, que a mulher tem que pegar o papel do homem, e não é assim. Na Bíblia, Deus ele deixou princípios, valores bem claros, cada um tem o seu papel. O homem é o provedor da casa, o homem é o cabeça da casa, mas a mulher é a mulher sábia, é a mulher que pode edificar a casa, ou pode destruir também se for tola, né? A mulher é a ajudadora ali do homem, a mulher ela tem uma submissão, submissão no sentido de estar debaixo da mesma missão. Deus ele deu uma missão para o homem e a mulher está debaixo da mesma missão. O homem ali é o cabeça, mas no sentido de ser o provedor, o principal provedor da casa. Não no sentido de mandar, de ele que manda, não é isso. É de ser o principal provedor e protetor e mantenedor da casa. Então é isso. E o feminismo quer destruir tudo isso, quer pregar uma rivalidade entre o homem e a mulher. Outra coisa também que nós podemos destacar, bem perigosa, que o feminismo defende, sabe o que é? Todas as feministas, elas são abortistas. Elas são a favor do aborto. As feministas, elas dizem que estão lutando pelos direitos das mulheres. Mas aí eu pergunto, irmãos, e os direitos daquelas mulheres que ainda não nasceram, mas estão ali no ventre da mãe para nascer? E os direitos daquelas mulheres, daquelas meninas que são mortas no ventre, quando se faz um aborto? Quem vai lutar pelo direito dessas mulheres que ainda estão no ventre? Tá vendo que é uma contradição? Ao mesmo tempo que as feministas dizem que estão lutando pelos direitos das mulheres, elas são a favor do aborto. E acaba matando mulheres no ventre das mães. Porque mais da metade dos abortos que são feitos abortos de crianças do sexo feminino. Mais da metade. É uma estatística que tem, né? São abortadas crianças do sexo feminino. Então veja, né? Que ideologia satânica e perigosa, amém? Só quis dar uma pincelada aqui, mas os irmãos se aprofundem mais nesse assunto, porque o mundo está infectado pelo feminismo, por ideologias satânicas. Quem acompanhou aí a abertura das Olimpíadas, né? Quem acompanhou viu ali como o mundo jaz no maligno, o que fizeram ali com a representação da Santa Ceia, né, irmãos? Então vamos ter cuidado com essas ideologias para elas não invadirem o nosso lar. Glória a Deus. Outra coisa que eu destaquei aqui rapidinho também nesse tópico 1 é a questão de a bênção de Ruth estava chegando e ela permanecia no lugar certo. Irmãos, para a nossa bênção chegar nas nossas mãos, nós temos que permanecer no lugar certo. Permanecer onde Deus nos colocou. Tem vidas que perdem a sua bênção porque ao primeiro sinal de luta, saem do lugar onde Deus colocou, saem da posição que Deus colocou. Vamos dar o exemplo aqui de Adão e Eva novamente. Adão e Eva estavam ali no Jardim do Éden. Adão e Eva, eles eram abençoados, eles estavam no lugar da bênção. Mas aí eles foram enganados pela serpente e quando eles pecaram, a primeira coisa que eles fizeram foi sair da presença de Deus. A primeira coisa que eles fizeram foi se esconder de Deus, foi sair do lugar onde Deus tinha colocado, da posição onde Deus tinha colocado eles. E olha só que interessante, nós vamos ler aqui uma referência, colocar aí na tela para vocês. Olha só, vamos ler essa referência que está aqui em Gênesis capítulo 3, versículo 8 e 9, que diz assim, ó: E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores dos jardins. Perceberam? Depois que eles pecaram, se esconderam de Deus. E olha só o que diz aqui no versículo 9. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? Percebeu a pergunta que Deus fez? Deus perguntou para Adão: Adão, onde estás? Deus ele não perguntou: Adão, o que você fez? Não. Adão tinha pecado, Eva tinha pecado, mas Deus não perguntou: o que você fez? Não. Deus perguntou: aonde estás? Sabe por quê, irmãos? Porque Deus,
antes dele olhar para aquilo que nós fizemos, ele vai olhar para onde nós estamos, se nós estamos ainda na posição que ele nos colocou. Com essa pergunta, Deus estava querendo perguntar para Adão o seguinte: Adão, por que você não está na posição que eu te coloquei? Adão, por que você não está no lugar que eu te coloquei? No lugar de bênção, na posição de bênção. Então, irmãos, nós podemos até errar nessa terra, nós podemos até pecar nessa terra, às vezes nós vamos até cair nessa terra. Mas ainda assim não podemos sair da presença de Deus, porque é na presença dele que nós vamos encontrar a graça, o amor e o perdão. Posso dar outros exemplos aqui também. Caim e Abel. Deus deu uma oportunidade ali para Caim se arrepender, para Caim não praticar ali aquele homicídio que ele estava querendo praticar. Deus deu a oportunidade para Caim não matar Abel. Mas Caim não se arrependeu, se irou e matou Abel. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que quando Caim matou Abel, Deus foi ali prestar contas. Deus foi ali querer saber o que Caim tinha feito. E ali vai dizer, irmãos, que Caim, ele saiu da presença do Senhor. Caim falou, agora todos vão querer me matar, e Deus até colocou ali um sinal ali em Caim, né? Falou, não, quem te matar vai ser amaldiçoado. Mas ali a Bíblia fala algo muito triste, fala que Caim saiu da presença do Senhor. Note que não foi Deus que expulsou ele da presença, foi ele que saiu da presença do Senhor. Não permaneceu no lugar onde Deus colocou ele, na posição da bênção onde Deus tinha colocado. Então, irmãos, podemos citar também o exemplo de Judas. Judas, quando pecou contra Jesus, o que ele fez? Ele foi se matar. Ele saiu da presença de Deus, saiu da presença de Jesus e foi se suicidar. Pedro também pecou. Pedro também negou Jesus. Mas Pedro, quando teve a oportunidade de voltar a se aproximar de Jesus, ele voltou a se aproximar. Jesus apareceu para ele, ele conheceu Jesus Cristo, ele não tirou a sua própria vida e ele teve a oportunidade, irmãos, de ter a sua vida restaurada. Ele queria até sair ele chegou até sair da posição, que ele voltou a pescar. Mas quando Jesus ali, irmãos, veio de encontro a Pedro, Pedro aceitou ali o amor, o perdão, a graça de Jesus e voltou para o local de bênção. Então, irmãos, o segredo é esse. Olha só, vou colocar aqui de novo o slide, ó. A bênção de Ruth estava chegando e ela permanecia no lugar certo. O segredo é esse, é permanecer no lugar certo. Às vezes as vidas por uma pequena luta que vem, às vezes as vidas por a menor luta, né, o menor sinal de luta, a vida já sai da presença do Senhor. A vida já sai do lugar onde Deus colocou ela. Irmãos, para nós termos as nossas vitórias, nós temos que permanecer apesar das lutas. Às vezes no primeiro sinal de chateação, às vezes a gente sai da onde Deus nos colocou também. Sinal de luta, a gente sai da onde Deus nos colocou. E aí nós perdemos a bênção. Porque a única maneira de conseguirmos a bênção é permanecer no lugar certo. Diaconisa Osmarina, né, está aí também. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Veja os discípulos também, quando eles estavam orando para receber o Espírito Santo. Tinham mais ou menos ali 500 discípulos, quando eles estavam orando ali para receber, né, para esperar a descida do Espírito Santo. Mas a Bíblia vai nos ensinar que quando o Espírito Santo desceu e eles foram batizados com o Espírito Santo, só estava ali 120 discípulos. De 500, caiu para 120. Foram os únicos que permaneceram no lugar onde Deus tinha enviado. Lugar onde Jesus tinha falado, olha, não saia da cidade, fique em Jerusalém até que do alto vocês vão ser revestidos de poder. Então de 500 só ficaram 120, mas os 120 receberam a bênção. Então, irmãos, não importa a luta que você está enfrentando, a dificuldade que você está enfrentando, mantenha a sua fé, espere, tenha paciência, permaneça no lugar onde Deus te colocou, porque a bênção vai chegar na sua vida. Assim como chegou na vida de Ruth também. Glória a Deus. Dito isso, já podemos avançar para o subtópico 2, que já está aí na sua tela também. Deixa eu beber um chazinho aqui enquanto isso. Subtópico 2. A iniciativa de Noemi. Olha só, Noemi tomou uma iniciativa, irmãos. As mulheres que estão aí nos ouvindo, os varões também que estão nos ouvindo, que vão nos ouvir também, nós temos que ser pessoas de iniciativa. Nós temos que
que ter iniciativa nas nossas vidas também. Aquilo que nós temos que fazer, Deus não vai fazer por nós. Deus, irmãos, Ele faz o impossível, mas o possível nós é que temos que fazer. A missão que Deus nos dá, nós é que temos que cumprir. Aquilo que é para mim e para você fazer, Deus não vai fazer por nós. Amém? Olha só, nossa irmã Elisete Marques está aí também, né? Irmã Elisete, Deus abençoe a irmã Elisete e toda a família também, em nome de Jesus Cristo. Vamos lá, subtópico 2, a iniciativa de Noemi. Os cereais escolhidos eram levados para a eira, um terreno plano preparado para a debulha das espigas. Noemi soube que naquela noite Boaz faria aquele trabalho. Era uma grande oportunidade para Ruth se aproximar dele e demonstrar seu interesse em ser remida. Sem que fosse notada, Ruth deveria esperar que Boaz se deitasse, lhe descobrisse os pés e deitasse discretamente. Boaz saberia o que fazer quando notasse sua presença, o que demonstra tratar-se de um costume conhecido da época. Então, olha só o que aconteceu. Nós vimos no estudo passado que Ruth começou ali a colher, né, cereais no campo de Boaz. E agora nós já estamos aqui nos aproximando da etapa onde Ruth vai ali, irmãos, conseguir conquistar o amor de Boaz e se casar com Boaz. E ela seguiu um conselho de Noemi. Noemi tomou a iniciativa. Para a bênção chegar nas nossas vidas, muitas vezes nós temos que tomar a iniciativa também. Às vezes nós estamos com medo, com dúvida, parados, paralisados. Mas nós temos que tomar uma iniciativa também, irmãos. Sempre direcionados e guiados por Deus. Então o que Noemi falou para Ruth fazer? Falou, Ruth, você vai fazer o seguinte. Você vai se arrumar, você vai vestir roupas novas e você vai até a cama de Boaz e você vai deitar do lado dele. Você vai descobrir os pés dele, né? Vai deitar do lado dele. Irmãos, e aqui nós aprendemos nessa lição que isso era uma tradição do tempo dos judeus. Era uma tradição daquela época ali. Quando a mulher queria, irmão, se casar quando ela escolhia, né, o seu varão ali, quando ela escolhia alguém também, quando ela tinha essa oportunidade de escolher o seu varão ali também, o que ela fazia? Ela deitava do lado do varão para mostrar o quê? Interesse. Então era um costume da época. E aí, o que o varão tinha que fazer? O varão tinha que estender a sua capa. O varão tinha que estender a sua capa e cobrir a mulher. Quando o varão estendia a sua capa e cobria a mulher, isso significava que ele estava ali aceitando a mulher. Amém, irmãos? Aceitando a mulher ali como sua companheira. Nossa missionária Raimunda está aí também. Deus abençoe. Chegou atrasada. Glória a Deus. Deus abençoe a irmã Raimunda e toda a família também, em nome de Jesus Cristo. Então a tradição era o seguinte. A mulher deitava do lado do varão. E o homem, para aceitar a mulher, tinha que estender a capa. Irmãos, como eu falei, o livro de Ruth, ele é uma representação de Cristo e da igreja. No primeiro momento, ele é uma representação do amor de Deus para com Israel. E em segundo momento, o amor de Jesus para com a igreja. Amém, irmãos? Então é o casamento de Deus com Israel e o casamento de Jesus com a sua igreja também. Representado pelo casamento de Boaz e de Ruth. Então olha só, essa questão de estender a capa. O homem demonstra que ele estava ali querendo firmar uma aliança com a mulher. E olha só que maravilhoso que tem na palavra de Deus, irmãos. Vou colocar aqui mais uma referência. Olha que maravilhoso que tem aqui em Ezequiel, capítulo 16, versículo 8. Olha só, os irmãos leiam, se não puder ler agora, anote, porque é muito interessante, irmãos. As coisas da palavra de Deus são coisas maravilhosas. Olha só, Ezequiel 16, 8, olha o que diz. E passando eu junto de ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores. Tá percebendo ali, irmãos? É Deus que está falando aqui. Deus está falando aqui, né, para a nação de Israel através do profeta Ezequiel. Passando por ti eu te vi. E eis que o teu tempo era tempo de amores. Está falando de amor aqui. E olha só o que continua dizendo esse texto. E estendi sobre ti a aba do meu manto e cobri a tua nudez. Só um momento aqui, irmãos. Glória a Deus.
Irmãos, às vezes tá dando uma caidinha, viu? Mas não saiam não. Não saiam da live. Às vezes dá uma caidinha, mas ela vai se restabelecendo. Amém? Vou solucionar esse problema em nome de Jesus Cristo. Esqueci de pegar o cabo lá na igreja, mas quando a gente pegar, creio que vai solucionar. Então vamos lá pro texto de novo. E passando eu junto de ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores. E estendi sobre ti a aba do meu manto, e cobri a tua nudez. E dei-te juramento, e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e tu ficaste sendo minha. Glória a Deus, irmã Nilde tá aí, né? Não saiam, que às vezes dá uma caída, né? Então olha só, irmãos, que interessante. Prestou atenção nesse texto de Ezequiel? Esse texto de Ezequiel, irmãos, é bem parecido com o que Boaz fez com Ruth, né? E Ruth fez com Boaz. Deus, ele estendeu a aba do seu manto, ou a sua capa, né? Cobriu a nudez da igreja. E aqui diz, ó, e dei-te juramento, e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e tu ficaste sendo minha. Tá vendo que maravilhoso, irmãos? Nossa irmã Sheila Cristina de Oliveira tá aí também, né? Deus abençoe a irmã Sheila e toda a família. Estamos sempre orando em nome de Jesus Cristo. Irmão Alcimar, irmão Bruno Bispo, né? Os irmãos que às vezes assistem depois, não assistem na hora, mas assistem depois. Deus abençoe. Irmão Bruno lá da Bahia e o irmão Alcimar lá do Rio de Janeiro. Deus abençoe a todos. Então olha só que interessante, irmãos. Foi isso que Boaz fez com Ruth. Ruth deitou aos pés de Boaz. E aí vamos descobrir o que aconteceu? Vamos aqui para o subtópico 3. Subtópico 3 vai falar sobre respeitando o processo. Para encontrar-se com Boaz, Ruth deveria banhar-se, se perfumar e vestir sua melhor roupa. E aqui eu vou dar uma pausazinha para a gente aplicar nas nossas vidas, porque essa lição, todas essas lições só tem sentido se nós pudermos aplicar nas nossas vidas. Então Ruth, para se encontrar com Boaz, ela deveria banhar-se, perfumar e vestir sua melhor roupa. Perceba que Ruth, até então, ela estava vestindo vestes de viuvez, vestes de viúva, né? Mas chegou o momento que ela iria tirar essas vestes de viúva e iria vestir novas vestes. Vestes de viúva simboliza também, irmão, vestes de tristeza. Vestes de viúva simboliza também vestes de tristeza. Então ela tirou as vestes de tristeza e agora estava na hora de vestir as vestes de alegria. Glória a Deus, irmã Sheila, estamos sempre orando em nome de Jesus. Então olha só, nas nossas vidas também é assim. Nós podemos até passar por um período onde nós estamos ali vestidos de vestes de tristeza. Mas vai chegar um momento, irmãos, que nós vamos vestir vestes de alegria. É só respeitar o processo. É disso que nós estamos falando nesse tópico. Respeitar o processo. Respeitar as etapas. Falamos um pouco disso no domingo, irmãos. Nós temos que aprender a respeitar a etapa. Deus só vai nos dar um segundo comando se a gente obedecer o primeiro. Não tem como Deus nos dar um segundo comando se a gente não obedecer o primeiro, irmãos. Porque Ele vai nos abençoar se nós seguirmos as orientações dEle. Então note que Ruth, ela tomou um banho e ela vestiu sua melhor roupa. Isso trazendo para as nossas vidas, para a igreja, para nos encontrarmos com o noivo também, é isso que nós temos que fazer. Para se encontrar com o noivo, irmãos, nós temos que estar nos limpando cada vez mais. Nós temos que trocar as nossas vestes de pecado, vestes de vergonha, para vestes de santidade, para vestes de pureza, para vestes de caráter. Temos que tirar as nossas vestes imundas e vestir vestes novas. Creio que os irmãos já leram lá na parábola de Lucas, onde tem ali a parábola do convite do rei, onde o rei convidou vários ali para a sua festa, para a festa de casamento do seu filho. E ele vai dizer que vários foram convidados, mas tinha um convidado que estava sem as vestes nupciais. E sabe o que Deus mandou fazer? Mandou ali os seus servos lançar fora aquele que estava sem as vestes, lançar para um lugar onde há choro e ranger de dentes. Então tá vendo que a gente não entra na presença do noivo de qualquer jeito? Irmãos, a noiva, quando vai se casar, ela não se arruma toda? Ela não toma ali um banho caprichado?
ela não se perfuma toda, ela não se embeleza toda para o noivo? É assim que a igreja tem que fazer para Cristo também. Cristo não vai pegar uma noiva, irmãos, imunda, suja, no sentido de pecado. Cristo, ele vai resgatar uma noiva lavada e remida no sangue dele. Então foi isso que Ruth fez. Se arrumou toda para o encontro com o noivo. Se embelezou toda para o encontro com o noivo. E olha só o que continua dizendo aqui. Assim como não exclui a ternura, a santidade não despreza a beleza, desde que com simplicidade, em pureza e moderação. Isso é importante, ó. Isso é importante, botar aqui de novo. Irmãos, assim como não exclui a ternura, a santidade não despreza a beleza. Ou seja, a santidade, ela não exclui a ternura, a santidade, ela não exclui a beleza. Às vezes, né, principalmente mulheres, que é mais vaidosa que homens, né? Depende, né? Tem um que é mais vaidoso. Mas geralmente, no geral, as mulheres são mais vaidosas, gostam de se arrumar mais. E às vezes a mulher pensa assim, nossa, eu vou ser crente, vou ter que usar essas roupas de crente, vou ficar feia. Não, irmãos. A santidade não exclui a beleza. Não é porque a mulher tem que buscar uma santidade que a mulher não pode se embelezar. A mulher pode se embelezar. Aliás, a Bíblia até ensina. Só que a Bíblia ensina que é com simplicidade e moderação. Não precisa de extravagância, não precisa de exagero, não precisa de sensualidade, porque isso é pecado. Porque o brilho, irmãos, que vai atrair é o brilho do Espírito Santo. Não é a aparência exterior que vai atrair em primeiro lugar, né? Mas é a beleza interior que vai atrair. Mas isso não significa que as mulheres têm que andar de qualquer jeito, mal acabada, ou os homens também, né? Os homens também. Porque aqui está dizendo, a santidade não exclui a beleza. E o povo de Deus é o povo mais lindo que tem. O povo de Deus é o povo mais bonito que tem. Sabe por quê? Porque além do povo de Deus se cuidar, ainda tem o brilho do Espírito Santo, irmãos, que brilha sobre o meu e sobre o seu rosto. E isso vai fazer com que as pessoas se sintam bem de estar perto. É o poder do Espírito Santo, é o brilho do Espírito Santo. Minha esposa às vezes dá um testemunho que ela tem uma senhora que ela trabalha, minha esposa trabalha para ela, né? De vez em quando, né, irmãos? De vez em quando vai lá, porque essa senhora nunca abriu mão da minha esposa ajudar ela, fazer de vez em quando uma diária para ela, né? Minha esposa faz. Minha esposa já até quis parar, mas ela nunca quis, sempre quis ali que minha esposa estivesse com ela. E quando minha esposa tá lá, ela fala, nossa, eu sinto uma energia boa quando você está aqui, sinto uma energia boa em você. É porque ela não entende, né? Acha que é uma energia. Mas na verdade é a presença do Espírito Santo. Então, tanto homens como mulheres, irmãos, nós podemos sim nos cuidar, né? E por isso que eu digo que o povo de Deus é o povo mais bonito que tem. Quando o povo de Deus está arrumado para ir para a igreja, eu acho a coisa mais linda. Irmãos, eu acho a coisa mais linda. Então isso aqui nos trouxe esse ensino importante. A santidade não exclui a ternura, não exclui a beleza, desde que com simplicidade, em pureza e moderação. Amém? As pessoas do mundo é que muitas vezes vão buscar esse exagero todo para querer aparecer, chamar atenção. O crente não precisa disso. O crente, com simplicidade, ele vai estar ali, irmãos, aparentando bem para outras vidas também, porque é o Espírito Santo de Deus é que tem que agir nas nossas vidas. Olha só o que continua dizendo aqui. Por volta da meia-noite, Boaz acorda assustado com uma mulher deitada aos seus pés e pergunta, quem és tu? Essa parte eu acho engraçada, irmãos. Essa parte aqui eu acho engraçada. Já pensou? Boaz estava ali dormindo. Aí quando acorda com a mulher nos pés dele. Já pensou o susto que ele deve ter levado? Aí ele perguntou, quem és tu? E aqui continua dizendo, ó, orientada por Noemi, Ruth se identifica. Lembra-lhe a condição de remidor e pede que estenda sobre ela sua capa. Continuando aqui, temos a continuação aqui que diz, ó, o caráter santo de Boaz e Ruth novamente se manifestam. Sem qualquer contato íntimo, ela passou o restante da noite deitada aos pés dele e saiu bem cedo para não ser percebida. Mesmo estando perto, uma bênção pode ser perdida se não soubermos esperar o tempo certo e respeitar o devido processo.
Olha só aqui, irmãos. Que lições maravilhosas. O caráter santo de Boaz e Ruth. Eles tinham também um caráter santo. Apesar de Ruth ter dormido aos pés de Boaz, Boaz não fez nada com ela. Boaz respeitou ela. Pode ser que Boaz até se interessou por ela, mas Boaz respeitou ela. E aqui diz, ó, sem qualquer contato íntimo, ela passou o restante da noite deitada aos pés dele. Então ela passou o resto da noite e ele respeitou ela até na parte da manhã, até no outro dia, né? E aqui continua dizendo, ó, mesmo estando perto, uma bênção pode ser perdida se não soubermos esperar o tempo certo e respeitar o devido processo. Tá vendo, irmãos? Mesmo estando perto, uma bênção ela pode ser perdida se nós não soubermos esperar. Eu creio que uma das maiores dificuldades que nós temos como cristão é esperar. Esperar muitas vezes nos causa dúvidas, esperar muitas vezes nos causa ansiedade, esperar muitas vezes nos causa preocupação. Mas a Bíblia fala que aqueles que esperam no Senhor recebem sua bênção, renovam suas forças, voam alto como águia, correm e não se cansam, andam e não se fadigam. Aqueles que esperam no Senhor. A Bíblia está cheia de versículos dizendo assim: espera, pois, no Senhor. Espera, pois, no Senhor. Irmãos, não podemos nos precipitar. Muitas vezes nós vamos querer nos precipitar. Muitas vezes nós vamos querer lhe dar uma ajudinha para Deus. Muitas vezes nós vamos querer acelerar o processo por causa de preocupação. Olha só, no tópico 2 em diante, nós vamos aprender uma coisa importantíssima que Boaz fez e que Ruth também fez e que nós temos que aplicar nas nossas vidas também. Então o segredo, irmãos, é esperar. Esperar o tempo certo e respeitar o quê? O processo. Nem sempre o processo vai ser fácil. Na maioria das vezes o processo é doloroso. Mas a Bíblia diz que se nós esperarmos, nós vamos alcançar a vitória. Não saia da posição que Deus te colocou, porque a tua vitória, a tua bênção vai chegar. Glória a Deus. Dito isso, já podemos avançar para o subtópico 2, para o tópico 2, perdão, que já está aí na sua tela. O casamento entre Boaz e Ruth. Subtópico 1, concluindo o negócio. Ruth teve a iniciativa, novamente aí a importância da iniciativa. Ruth teve a iniciativa de sugerir a Boaz que exercesse o papel de remidor, conforme o costume da época. Mas era fundamental que ele superasse o obstáculo que havia, a preferência do parente mais próximo. Boaz agiu rapidamente como Noemi havia dito. Sossega, minha filha, aquele homem não descansará até que conclua hoje este negócio. A liderança masculina pressupõe atitude, amor responsável e honra à mulher como vaso mais fraco. Como os irmãos sabem, nós estamos aqui desde a lição número 2 estudando sobre essa questão do remidor. Boaz, ele era ali o parente mais próximo de Noemi e era ele que tinha o papel de ser o remidor, o resgatador. Remidor é a mesma coisa que resgatador. Agora, uma dúvida pode surgir na nossa mente, né? Pode surgir essa dúvida assim: pastor, mas por que Boaz não casou com Noemi? Por que Boaz se casou com Ruth no lugar de Noemi? Irmãos, em primeiro lugar, o que acontece? Noemi era casada com Elimeleque. O parente mais próximo de Elimeleque era Boaz. Mas quando Elimeleque morreu, a herança ficou para o seu filho. O seu filho que era casado com Ruth. Então a herança de Elimeleque passou para o filho. O filho era casado com Ruth, só que o filho também morreu. Quando o filho morreu, quem teria que ter direito à herança era Ruth, mas se Ruth tivesse ali um descendente da família de Elimeleque. Deu para entender? Então Ruth precisava ter esse descendente, esse herdeiro da família de Elimeleque, para a herança continuar ali na família. Outra situação também é que Noemi já era de idade. Noemi já era velha, já não podia mais gerar filhos. Aí não teria como a descendência ali, irmãos, prosseguir. Então teve que ser Ruth. E aí Boaz, ele era o remidor. Existe uma diferença de remissão com C cedilha para remissão com 2 S. Guarde essa aí porque isso é importante. Existe remissão com C cedilha e existe remissão com 2 S.
Samuel estiver aí, né? O Samuel que gosta de aprender muito. O Samuel estiver por aí ouvindo. Olha só a diferença, irmãos, de remissão com C cedilha para remissão com 2 S. Remissão com C cedilha é quando nós temos que pagar por algo. Aí é remissão. Agora, remissão com 2 S, irmãos, é quando nós não temos que pagar nada. Foi isso que Jesus fez nas nossas vidas. Boaz, ele ainda teve que pagar ali o resgate, pagar algo. Mas nós, irmãos, nós não precisamos pagar nada, né, para sermos resgatados. Essa é a remissão, com 2 S. Jesus, ele nos redimiu, sem que a gente precisasse pagar nada. Não é pelos nossos esforços, não é por ouro, nem por prata, nem por obras, não. É pelo preciosíssimo sangue de Jesus. Amém? Glória a Deus. Dito isso, já podemos aqui avançar. Vamos lá. Olha só, eu destaquei aqui no finalzinho. A liderança masculina pressupõe atitude, amor responsável e honra a mulher como vaso mais fraco. Boaz, aí ó, o irmão Samuel tá aí, ele gosta de aprender. Todas as vezes que eu prego ali, quase todas as vezes que eu prego, no final sempre ele vem me fazer uma pergunta sobre a pregação. É bom que mostra interesse em aprender, né, irmãos? Isso é maravilhoso. Então olha só que interessante, irmãos. Boaz, ele tinha ali o papel de remidor, só que tinha ali um problema. O problema é que tinha um parente mais próximo do que ele. Um parente de Elimeleque que era mais próximo. Então ele tinha que chegar ali naquele parente e oferecer Ruth, né? Oferecer Ruth para esse parente, para que esse parente resgatasse Ruth. Então ele foi até lá. Nós vamos ver isso no outro subtópico. Então ele foi até lá para concluir esse negócio. E aqui eu destaquei no finalzinho que a liderança masculina pressupõe atitude, amor responsável e honra a mulher como vaso mais fraco. A liderança masculina. Então o que é liderar? Liderar é sair mandando em todo mundo, irmãos? Liderar é sair mandando em todo mundo? Não. Liderar é você saber cuidar bem. É você dar o exemplo. É você saber cuidar bem. Existe uma diferença de chefe para líder. Às vezes a pessoa pensa que é a mesma coisa. No trabalho, muitas vezes nós temos chefe, né? Chefe manda e a gente obedece. Não é isso, irmãos? Agora, existe uma diferença de chefe para líder. Sabe qual é a diferença? O chefe manda, mas o líder, ele dá exemplo. O chefe manda, dá ordens, mas o líder não. O líder, ele dá exemplo. Jesus foi o maior líder de todos. O que Jesus fez ali na Santa Ceia? Ele lavou os pés dos discípulos. Ele não mandou, antes dele dar ali aquele ensinamento, ele não saiu mandando nos discípulos, falou, vocês têm que lavar os pés uns dos outros. Não, ele não mandou. Primeiro, ele fez o quê? Ele deu o exemplo. Ele mesmo foi ali, colocou uma toalha ali em volta da cintura, pegou uma bacia, pegou ali uma toalha e começou a lavar os pés dos discípulos. Os discípulos não entenderam na hora. Ele falou, olha, isso que eu estou fazendo agora vocês não entendem, mas depois vocês entenderão. Assim como eu fiz isso, vocês também devem fazer a mesma coisa. Então note que no lugar de mandar, dar ordem, ele deu o quê? O exemplo. O líder, ele dá o exemplo. E aqui fala que a liderança masculina pressupõe o quê? Atitude. Homem tem que ter atitude, irmãos. Homem não pode ser aquele homem sem atitude. Que às vezes a casa está desmoronando, a família está desmoronando, a família está desandando. E o homem não tem atitude. Não tem ali a autoridade de provedor, de cabeça da casa. Homem tem que ter atitude. Amém? O homem é o principal provedor. O homem tem o papel de ser sacerdote e profeta da sua casa. O sacerdote, olha só, no tempo de Israel, o sacerdote recebia do povo os clamores do povo e levava até Deus. O profeta era o contrário, recebia de Deus e levava até o povo. O varão na sua casa, ele exerce esses dois papéis. De sacerdote, ele recebe as necessidades da família, leva até Deus. E o homem também é o profeta. Ele ouve a direção de Deus e ensina a sua família. Jó, ele era o sacerdote ali. Ele estava sempre intercedendo pelos seus filhos. Pegava ali as necessidades dos filhos e levava diante de Deus. Esse é o papel do homem também. E diz que tem que ser com amor. Então nós vamos ler aqui mais um versículo da palavra de Deus, que está em Efésios, capítulo 5, versículo 25, que diz assim, ó: Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Cristo, ele deu a vida pela igreja. O marido,
ele tem o papel de dar a vida pela esposa. Isso não significa muitas vezes que você vai morrer pela sua esposa. Não é isso. Às vezes se precisar, né, acontece, mas não é bem isso que está querendo dizer. Quando a Bíblia nos ensina a dar a vida pela esposa, sabe o que é, irmãos? A gente dedicar a nossa vida para o nosso cônjuge. Não é querer viver a nossa vida igual vivia no tempo de solteiro. Eu vou viver a minha vida, vou curtir a minha vida. Não. Nós vamos abrir mão de muitas coisas nessa terra. Abrir mão de muitos prazeres nessa vida, né? Prazeres mundanos, pecaminosos. Vamos abrir mão, irmãos, da nossa vida para dedicar a nossa vida ao nosso cônjuge. É assim. Quando o esposo faz isso pela esposa, dedica a sua vida pela esposa, ele está dando sua vida pela esposa. E a esposa também, a mesma coisa. Vai dedicar a sua vida para o esposo. E aí os dois vão o quê? Se completar. Se nós formos egoístas, o marido pensar, não, eu só quero satisfazer minhas vontades, os meus prazeres e não estou nem aí para as vontades dela. Não, irmãos, não é isso que Deus ensina. Nossa irmã Liette Silva, né, está aí também. Deus abençoe a irmã Liette e toda a família também, em nome de Jesus Cristo. Olha só, irmãos, quem já foi em palestra de casais, normalmente já ouviu, né? O homem não se casa para ser feliz. Ele casa para fazer a esposa feliz. Do mesmo jeito a esposa não se casa para ser feliz. A esposa casa para fazer o seu esposo feliz. Isso faz todo sentido, porque se o esposo quiser fazer a esposa feliz e a esposa fizer o esposo feliz, os dois vão se completar. Agora, se só o esposo quiser ser feliz e não fazer a esposa feliz, e aí? Ele vai fazer só suas vontades. Se a esposa pensar só na sua felicidade e não pensar na felicidade do esposo, aí ela vai querer fazer só sua vontade também. É por isso que muitas vezes casamentos não dão certo. As pessoas às vezes têm desejos egoístas e não renunciam para fazer o outro feliz. O segredo é a renúncia. Eu abro mão de muitas coisas, mas a minha esposa também vai abrir mão de muitas coisas e nós dois vamos nos completar para se dedicar uns aos outros. É isso que a Bíblia ensina. Amém? Dito isso, já podemos aqui avançar e nós vamos para o subtópico 3. Olha só o resgate. Olha o resgate chegando aí. Boaz tinha o papel de resgatar Ruth, irmãos. E vamos ver como isso aconteceu? Quem perdeu a lição passada, eu aconselho que volte na lição passada. Porque na lição passada ali tem duas leis. Duas leis que eram no tempo ali dos judeus daquela época, irmãos. E essas leis nós explicamos na lição passada. Eu não vou explicar nessa lição, né, com detalhes, porque senão vai gastar todo o tempo aqui, o tempo que nós já falamos na lição passada. Então, quem tiver dúvida, volta na lição passada. Olha só, resgate e lei do levirato. Uma das leis, irmãos, era para resgatar propriedade. E outra lei era para resgatar um parente próximo. Amém? Olha só, resgate e lei do levirato. Boaz foi para a porta da cidade e logo viu o remidor que ia passando. Não seria este mais um ato da providência divina? Olha só, Boaz estava passando e viu o remidor. E às vezes a gente fala, né? É por acaso, é coincidência. Irmãos, não é por acaso, é provisão de Deus. Quando nós estamos na direção dele, ele que cria todas as situações. Deus vai criar uma situação para abençoar a sua vida. Não desista. Não seria este mais um ato de provisão divina? Boaz o convidou para tratar do assunto que lhe inquietava e chamou 10 homens importantes da cidade para testemunharem o ato. Em princípio, o remidor aceitou adquirir as terras que haviam sido de Elimeleque, mas desistiu quando Boaz o informou que o resgate incluía o dever de se casar com Ruth, a moabita, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade. O remidor alegou motivos econômicos para sua desistência. Ele não aplicaria recursos em terras que não seriam de sua própria família e sim dos sucessores de Elimeleque. Então, olha só, Boaz, ele foi até a porta da cidade. Lá, ele encontrou esse parente mais próximo. Uma coisa importante para aplicar nas nossas vidas também. Veja que Ruth não foi com Boaz. Boaz, ele foi até a porta da cidade, mas Ruth não foi. Então, sobre aquela questão da gente dar uma mãozinha para Deus, irmãos, nós não precisamos dar uma mãozinha para Deus. Ruth permaneceu ali no seu lugar, com fé e com confiança, e foi Deus que criou Deus criou toda ali a situação. Amém? Então aqui nós aprendemos duas coisas. Quando for para a gente ter atitude e iniciativa,
Nós vamos ter sim atitude e iniciativa, mas tem que ser na direção de Deus. Mas quando for pra gente esperar também, Deus, ele vai falar, espera que eu vou criar toda a situação. Ruth não quis dar uma forcinha. Ruth ficou ali no lugar, na posição que ela deveria ficar. Glória a Deus. E outra coisa aqui que eu destaquei, que está aqui em vermelho, ó, dever de se casar com Ruth. Veja que esse parente mais próximo, quando era para resgatar a propriedade, ele se interessou. Ele viu que era para resgatar ali a propriedade e falou, opa, tenho interesse, é terras, eu estou interessado, eu quero resgatar essas terras. Deixa eu só tomar um chazinho aqui, irmãos, a gente já continua. Então, quando esse remidor foi resgatar a terra, ele se interessou. Mas quando ele viu que teria que se casar com Ruth, porque Boaz avisou, tudo bem, você pode resgatar as terras, mas tem o dever de se casar também com Ruth. Aí ele já perdeu o interesse. Então perceba que ele se interessou mais pelas coisas materiais do que realmente ali de resgatar Ruth, constituir uma família ali. Ele ficou com medo de se casar com Ruth e com isso a herança dele, né, ficar ali para os filhos de Ruth e ele ter prejuízo econômico. Ele pensou mais na questão econômica. Ele alegou motivos econômicos para não resgatar Ruth. Irmãos, nós não temos que colocar as coisas materiais em primeiro lugar. Nós temos que colocar o plano de Deus em primeiro lugar. Ele ficou preocupado ali com as finanças, com as coisas materiais e acabou perdendo bênçãos maiores ainda. Nós corremos o risco muitas vezes de perder bênçãos maiores que Deus tem para as nossas vidas, porque muitas vezes nós podemos estar apegados em coisas materiais. Irmãos, como eu sempre falo, nós não podemos depender da provisão, nós temos que depender do provedor. Ah, pastor William, não posso fazer a obra porque eu tenho que trabalhar. Todos nós temos que trabalhar, irmãos. Mas quando nós trabalhamos para Deus em primeiro lugar, é Ele que vai abrir as outras portas. Às vezes nós corremos atrás de uma porta de emprego e deixamos até de fazer a obra de Deus. Mas se nós fizermos a obra de Deus em primeiro lugar, é Ele que vai abrir as demais portas. E a porta que Ele abre, ninguém fecha. Amém? A porta que Ele abre, ninguém fecha. Mas a que Ele fechar também, ninguém vai abrir. Muitas vezes Deus precisa até fechar portas nas nossas vidas para a gente ir aos pés dEle. Então nunca coloque as coisas financeiras, as coisas materiais em primeiro lugar, não. Em primeiro lugar, você deve colocar o plano de Deus sobre a sua vida. Boaz não se preocupou com as coisas materiais, com as suas riquezas, não. Quando ele viu que o parente mais próximo não quis resgatar Ruth, aí ele viu ali a oportunidade de resgatar Ruth. Amém? Então, dito isso, já podemos aqui avançar e nós vamos aqui para o tópico 3, que já está aí na sua tela. Deixa eu ver se eu esqueci algum versículo aqui. Não, daqui a pouco nós vamos ler mais um versículo. Olha só, tópico 3, irmãos. Nós já estamos aqui caminhando para o final. Deixa eu ver se é isso mesmo. Ah, não, subtópico 3. Estava conferindo aqui na revista. É o subtópico 3. E aí nós já vamos, depois do subtópico 3, nós já vamos para o último tópico. Olha só, o registro público. Seguindo mais um dos costumes da época, a transferência do direito de resgate foi selada com o remidor descalçando o sapato e entregando a Boaz. Ruth foi acolhida na comunidade de Israel com as mais elevadas honras. Olha só, irmãos, Ruth, ela foi acolhida com as mais elevadas honras. É isso que Jesus fez com a igreja, é isso que Deus faz na minha e na sua vida. Ele nos acolhe com as mais elevadas honras. Você crê nisso, irmãos? Você crê que Deus ele é poderoso para nos honrar? Deus ele é fiel e poderoso para fazer infinitamente mais? Olha só o que a palavra dele diz aqui nessa próxima referência que eu vou estar colocando aí na sua tela. Olha só, Efésios 3, versículo 20 e 21 diz assim: Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Glória a Deus, irmãos. Olha só, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente.
Tem uma tradução que diz assim: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós. Amém? Deus, Ele é o Deus que nos eleva às mais altas honras. Não porque merecemos, mas porque Ele é amoroso. Dito isso, já vamos para o tópico 3 e vamos estar encerrando. Olha só. A remissão da linhagem de Davi através de Ruth e Boaz. Perceba que a linhagem de Davi deu origem também, irmãos, a Jesus. Obed foi filho de Ruth com Boaz. Obed foi filho de Ruth com Boaz. E Obed, ele foi pai do pai de Davi, pai de Jessé. Jessé foi pai de Davi. Então Obed, ele foi avô de Davi. E Davi, da descendência de Davi, surgiu Jesus Cristo, homem. A descendência humana de Davi, né, irmãos, foi Jesus Cristo. Jesus Cristo descendeu dos antepassados de Davi. Então, irmãos, veja só, através de um casamento, veja quantas bênçãos alcançou toda a humanidade. É isso a mensagem principal. Quantas bênçãos não alcançou toda a humanidade através de um casamento? Através do casamento de Ruth e de Boaz. Primeiro de tudo foi o casamento de Adão e Eva. Não é verdade? Primeiro de tudo, o casamento de Adão e Eva. Até chegar a geração de Ruth e de Boaz. Dali descendeu os descendentes de Davi. E Davi foi ali dando descendência, até chegar em Jesus. E através de Jesus, toda a humanidade foi abençoada. Tudo começou num casamento. Você percebe quantas bênçãos podem surgir através de um casamento? As pessoas se casam, as pessoas têm filhos, e esses filhos vão ser bênção, porque os filhos são a herança do Senhor, e muitas gerações podem ser abençoadas também. Tudo começa no casamento. Infelizmente, nós vivemos num mundo caído. Infelizmente, nem todos os casamentos dão certo. Às vezes, infelizmente, os casamentos dão errado. Mas esse não é o plano de Deus original. O plano de Deus é que todas as famílias fossem abençoadas e tudo começa pelo casamento. Então temos que considerar o casamento como algo sagrado para o nosso Deus. Amém? Então olha só, o nascimento de Obed. Consumado o casamento, Boaz podia tomar a Ruth por mulher. E o Senhor lhe deu conceição e ela teve um filho. Foi grande a celebração das mulheres de Belém, pois entendiam como Deus estava agindo em favor de Noemi. Os netos enchem os avós de orgulho e alegria. Neles, os idosos projetam o prolongamento da vida, recebem novo ânimo e encorajamento. É uma recompensa por terem tido filhos e se dedicado a eles. Eu achei essa parte muito bonita, né? Os netos enchem os avós de orgulho e de alegria. Nele, os idosos projetam o prolongamento da vida. É como se os idosos voltassem ali a se rejuvenescer, né, irmãos? Como se a vida dos idosos ali fosse prolongada com tanta alegria que traz um neto dentro de uma casa. E ali os idosos recebem novo ânimo e encorajamento. Deus é tão fiel que não nos despreza nem na nossa velhice. Na nossa velhice, Ele ainda permite que nós tenhamos netos para alegrar as nossas vidas. Eu ainda não tenho netos. Alguns irmãos, algumas irmãs que estão nos assistindo aí, né, nos ouvindo, já têm netos, né? E eu imagino a alegria que deve ser. Eu já falei pra minha esposa, já tô com vontade de ter um netinho, porque eu gosto tanto de criança. Eu gosto de crianças, irmãos. E meus filhos já estão tudo grandes. E eu não posso ter mais filho com minha esposa, né? Então a solução agora é o quê? É um netinho. Porque eu gosto muito de criança, então o netinho é alegria. É a alegria que vem também na casa e na família também. Tudo isso é bênção do Senhor para as nossas vidas. Por isso nós vemos tantos vovós e vovós corujas, né? É porque realmente é uma alegria. Dito isso, vamos aqui para o subtópico 2, que diz: Boaz, um tipo de Cristo. O Deus de Israel encontrou Ruth, cuja vida foi guiada por um caminho de renúncia, amor, pureza e muita submissão. Ela, como tipo de igreja, encontrou-se com Boaz, um tipo de Cristo, nosso Redentor eterno. Eu esqueci de ler um versículo aqui, como nós falamos de netinhos,
Tem um versículo aqui que fala de netos. Olha só, irmãos, esse versículo aqui que fala de netos. Provérbios 17, versículo 6. A coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são seus pais. A coroa dos velhos são os filhos dos filhos, ou seja, os netos. Glória a Deus. Então vamos aqui avançar. Então é isso, irmãos. Boaz é um tipo de Cristo e Ruth um tipo de igreja. Tudo isso apontava para o plano de salvação que Deus tinha na minha e na sua vida. Nós já vamos aqui para a conclusão dessa lição de hoje, mais uma lição abençoada que espero que tenha abençoado a sua vida. E a conclusão diz: a história de Ruth é uma história de redenção. Uma moabita foi não somente remida, mas entrou para a genealogia do Redentor da humanidade, Jesus, o filho de Davi. Que proclamemos com poder a vida e a obra de nosso Redentor divino humano, Jesus Cristo, o Salvador dos homens. Amém, irmãos? Glória a Deus. Essa foi a lição de hoje e aqui também nós terminamos... Opa, perdão, irmãos, o microfone caiu. Essa foi a lição de hoje e aqui nós terminamos também o livro de Ruth. Glória a Deus. Foi um livro abençoado, irmãos. Quem perdeu alguma aula, volte algumas aulinhas aí, porque vale a pena. E na lição número 6, eu te espero aqui para a gente estar estudando o livro de Esté. Lição número 6 tem como tema o livro de Esté. Então você já começa a ler o livro de Esté. Como eu disse, é um livro pequeno. Até terça-feira eu creio que todos nós já terminamos de ler. E Esté é uma história também abençoada. Esté é uma história também que vai abençoar muito as nossas vidas. Glória a Deus, irmãos. Essa foi a lição de hoje e eu quero agradecer sua presença, agradecer todos que ficaram aí, agradecer todos que vão reservar um tempinho também mais tarde, outro dia, né, para estar acompanhando aí, quem trabalha, quem estuda. E quem dá valor ao estudo, quem dá valor à palavra, irmãos, vai ser ricamente abençoado. Infelizmente, nem todos dão esse mesmo valor, mas você que dá valor, você vai ser ricamente abençoado pela palavra. A palavra de Deus é um livro de princípios. Quando nós praticamos os princípios, nós somos abençoados pelos princípios. Mas quando nós ferimos os princípios, nós vamos ser feridos pelos princípios também. Amém? Sabe por quê? Porque nós conhecemos a palavra. Glória a Deus. Então que Deus abençoe sua vida. Encerramos por aqui. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, não somente nessa noite, mas para todo sempre, e que todos digitem amém e não se esqueçam: ame a Deus, ame ao seu próximo e em tudo dê graças, porque esta é a vontade do Senhor. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus Cristo e até a próxima, se Deus quiser. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. A sua luz vai brilhar, sim, vai brilhar. Não como luz escondida, mas como lâmpada acesa no alto, bem alto, vai brilhar.